Há outras opções no mercado brasileiro? Tem também. É um jogador que está em baixa lá no Corinthians, assim como estava o Pedro Raul. É o espanhol Héctor Hernández, um jogador caro, pelo que eu vi as informações, é um atleta de mais ou menos 450 mil reais. Eu prefiro, nesse momento, não inventar muita moda. Claro, eu gostaria de ter o Héctor Hernández aqui na Serrinha, mas entre ele, por exemplo, ou o Pedro Raul, eu preferiria o Pedro Raul. Entre ele ou o Renato Kaiser, eu preferiria o Renato Kaiser. Mas há outras opções também, digamos, mais alternativas, menos conhecidas no futebol brasileiro e sul-americano, que também estão dando sopa. Em 6 jogos até agora, o espanhol foi titular em apenas 2 delas, tem contrato até o final de 2026 e até o presente momento não conseguiu cair nas graças da torcida. E falando sobre uma outra opção também, essa livre no mercado sul-americano, um jogador também que eu acharia interessante, claro, preferiria já trazer um cara que já estivesse acostumado aqui com o futebol brasileiro, mas é um jogador que chama a atenção pelos seus bons números lá no México. O Harold Preciado, colombiano, 30 anos, centroavante que tem 1,85 m de altura. Na última temporada pelo Santos Laguna, ele realizou 26 jogos e marcou 17 gols, além de 3 assistências. A questão é que ele não entra em campo já tem um tempinho. Ele teve uma grave contusão, a última partida dele aconteceu ainda em março do ano passado. Já está recuperado, mas neste momento ainda não tem um novo clube para a sequência da sua trajetória. Um jogador que sempre que esteve lá no México, marcou muitos gols, foram 17 também, na temporada 22-23. O último ano dele aqui na América do Sul foi pelo Deportivo Cali, lá em 2021, com 13 gols em 27 partidas. Já participou também de algumas edições com a seleção colombiana, como por exemplo nas Olimpíadas de 2016. Trouxe alguns nomes, algumas opções do mercado. Tem mais um também que eu quero chamar a atenção que está livre. Não sei exatamente se seriam os perfis ideais para o Goiás, mas neste momento de desespero, eu acho que quase tudo está valendo a pena. O Diego Costa, tá? O Diego Costa, o salário que ele pediu aí, ou pelo menos foi especulado, né, no esporte, era de mais ou menos 800 mil reais mensais. Acima de... O Goiás, eu acredito que não tem essa condição assim, friamente falando, de pagar um jogador acima de 300 mil, 350 mil por mês, tá? Mas o Diego Costa, dentro desse patamar, eu acho que para a Série B é um cara que faz sim gols, tá? No ano passado, pelo Grêmio, acabou decepcionando. Começa até bem, mas no geral, números modestos pela sua chegada. 8 gols e 5 assistências em 26 partidas. Hoje, com 36 anos, foi especulado em outras equipes também. Até agora, não teve um acerto para a sequência da temporada. E também tem o Léo Gamalho. O Léo Gamalho tem 39 anos. Assim, volto a repetir. Não é um jogador que eu buscaria, mas eu prefiro o Léo Gamalho do que qualquer um dos centroavantes contratados pela Goiás. Então, às vezes, a gente, como torcedor, a gente cai numa hipocrisia muito grande. Os diretores também, claro que não dá para você ficar nessa história, né? Volta, repatria todo mundo, não é assim que as coisas funcionam. Mas eu prefiro muito mais o Léo Gamalho do que o Brenner Culano umas 10 vezes, o Facundo Barceló da mesma forma, e o Edu não é diferente, né? O Edu, por exemplo, até uma inspiração, né? O Léo Gamalho, hoje com 39 anos de idade, eu nunca vi o Léo Gamalho tão pesado, por exemplo, igual o Edu. E não é de hoje, o Edu a gente sabe, teve os problemas particulares, tudo bem. Mas já na temporada passada, lá no Coritiba, lá em 2023 também, já era um centroavante muito pesado que não conseguia entrar em forma, mesmo tendo uma boa condição técnica, né, para a Série B. Acho que é um jogador que daria para resolver, mas não é o cenário de hoje. O Léo Gamalho, que tem contrato até o final do ano no Mirassol, são 2 gols até agora no Campeonato Paulista, sempre entrando ali no segundo tempo e conseguindo incomodar a defesa adversária. Na Série B do ano passado ele chega na metade do ano, não conseguiu ser um titular, mas foi até importante, com 4 gols em 19 partidas, inclusive um deles contra o Goiás aqui na Serrinha. Pode deixar a sua opinião no nosso vídeo de hoje para falar sobre as contratações do Goiás, com o Lucas Andrino movimentando o mercado da bola, segundo informações do portal Futebol Esporte Goiano, tá? Segundo o site Esporte Goiano, o Goiás tem um acerto com 2 jogadores para a sequência da temporada nesta nova janela de transferência. O que isso quer dizer? Vamos lá. Essa janela dos estaduais, aberta entre o dia 10 de março a 11 de abril, onde a CBF permite a inscrição para o Campeonato Brasileiro de atletas que estiveram inscritos nos estaduais deste ano. Por quê? Porque aquela outra janela, ela fechou no dia 28 de fevereiro, certo? Desta forma, ela só volta a abrir a janela internacional em junho, melhor dizendo. Então, se não tivesse essa janela agora dos estaduais, o Goiás não poderia contratar mais. Em exceção aqueles jogadores que estivessem livres no mercado da bola do dia 28 de fevereiro para trás, eles ainda podem fechar
no máximo 3 jogadores nesse quesito. Mas essas contratações agora para o Goiás, elas são de jogadores que estão empregados, né, ou que estiveram inscritos nesta primeira fase dos estaduais. E são jogadores do Campeonato Paulista, tá? Jogadores destaques no Paulistão, sendo eles um meia atacante, essa função de um camisa 10, e também um centroavante também para o Goiás na Série B, as duas posições que eu vejo assim com muita necessidade dentro do atual plantel. Eu também pensaria em trazer mais um ponta, acho que o Goiás tem muitos jogadores pelos lados, mas que nenhum passa essa confiança. Mas vamos torcer para que o Wesley Garcia consiga ser esse destaque e que o Jajá possa ser uma surpresa, o próprio Wellington Matheus e esses caras recentemente contratados. O Goiás que já procurou alguns jogadores no Campeonato Paulista, tanto nessa temporada quanto em anos anteriores. Eu quero trazer uma lista aqui para vocês de atletas que podem ser esses nomes. Tá? O primeiro deles, vamos lá, o Yuri Castilho, atleta que vem jogando bem esse Campeonato Paulista, seria uma negociação difícil, foi procurado pelo Goiás 2 vezes. Em agosto do ano passado, o Vila Nova também teve um interesse, ele acabou fechando com o Mirassol, e também no início dessa temporada, segundo o Periquito Brisado, o Goiás também realizou uma proposta para contar com o atleta. O vínculo dele até o final de 2025, no Campeonato Paulista tem uma nota média razoável até agora, em 13 jogos foi titular em 12 deles, mas o importante é a bola na rede, onde ele já anotou 4 até o presente momento. Acho um jogador muito bom para a Série B, para a Série A nem tanto assim, foi campeão também com o Vitória lá em 2023, marcando 5 gols. É um jogador que pode fazer essas duas funções, tanto de um ponta, como também de um centroavante, né? Aquele jogador posicionado mais à frente. Pelo mapa de movimentação desse ano, indica um atleta atuando muito mais como um camisa 9. Um nome também recentemente procurado foi o Fabrício Daniel. Né? O Fabrício Daniel já foi especulado no Goiás em 2 vezes, acho que lá em 2022 e também em 2024, naquele comecinho de ano. Hoje ele está no São Bernardo, acho que é um jogador que teria mercado tranquilamente na Série B do Brasileirão. São Bernardo que terá a Série C como desafio. Até agora um Campeonato Paulista bom, atuando mais como um ponta direita. 13 jogos, 11 deles na condição de titular e 5 gols marcados. São números bons sim para um jogador que atua pelos lados. O São Bernardo que acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nessas quartas de finais. Fabrício Daniel é aquele mesmo, ex-Santos, Cuiabá, passou também pelo Mirassol, América Mineiro, Coritiba, Sport, um jogador já calibrado na Série B do Brasileirão. No ano passado pelo Novo Horizontino foi razoável, né? No total ele teve 24 jogos, 13 como titular e 3 gols marcados, atuando principalmente como um ponta pela direita. Você pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse jogador. Na RT Facas você encontra uma excelente opção para presente, seja para o seu pai, para o seu tio, nesse mês de março aí, ó, aniversário da rapaziada. Você pode escolher uma excelente opção com o nosso parceiro do canal, produtos personalizados do Goiás Esporte Clube, tanto facas como também copos térmicos, tábuas para corte e muito mais, personalizando, deixando ainda mais no jeito o seu churrasco também para este ano. Você encontra a RT Facas na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Pode fazer tanto a sua encomenda, colocando o nome, a personalização completinha, como também em produtos já à pronta entrega. Para outros clubes de futebol também você encontra lá na RT Facas, tá? Às vezes você tem algum parente seu que torce para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo, não importa, você encontra também com a RT Facas. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Todos os detalhes, tanto do Instagram quanto também do WhatsApp. Ainda falando sobre alguns destaques do Campeonato Paulista, né? Se o Goiás tem esse acerto aí com 2 nomes, outros 2 jogadores que vêm chamando a atenção, o primeiro deles, o Carlão, tá? O Carlão do Noroeste, o centroavante que nesta atual